Olá, aqui é a professora Marília e vamos mais a um módulo de estudo, relação de equivalência de taxas e taxa interna de retorno. As sequências uniformes, elas acontecem quando nós temos um conjunto de pagamentos ou resgates, todos no mesmo valor, sempre num período constante. Então, para começar aqui, vamos falar no nosso primeiro exemplo da taxa de sequência antecipada. Ou seja, a gente não vai ter um lapso de tempo entre o início da transação e o início do pagamento das parcelas, tá? Então, a nossa questão diz o seguinte: uma loja vende um par de tênis de R$ 90 em 3 parcelas, uma entrada mais 2, de R$ 30 sem juros. Mas você sabe que pode haver juros embutidos nessa condição e, por esse motivo, pede um desconto à vista. A loja lhe oferece 5% de desconto, ou seja, o tênis custará R$ 85,50 para pagamento imediato. Calcule a taxa de juros cobrada pela loja. Essa taxa aqui vai ser em comparação ao preço à vista, que é R$ 85,50, certo? No nosso diagrama de fluxo de caixa, observem aqui que ao mesmo tempo que eu tenho a entrada de caixa de um bem cujo valor é R$ 85,50, eu também tenho uma saída, né, nesse mesmo período inicial aqui de R$ 30, que é exatamente o valor da minha parcela uniforme. Então, nos próximos 2 períodos, eu novamente vou ter o mesmo valor. A isso nós chamamos de sequência uniforme. Então, um lapso de período igual e sempre com o mesmo tipo de transação aqui. Nesse caso, são pagamentos iguais de R$ 30. Qual seria a taxa que compara esses R$ 85 em 3 parcelas de 30, antecipado? Antes de mais nada, a gente vai fazer uma pequena programaçãozinha na calculadora financeira, tá? Vocês vão lá na calculadora financeira de vocês, vocês vão digitar a tecla G, que está de azulzinho lá embaixo, e depois vocês vão digitar na tecla 7. Se vocês observarem bem a tecla 7, embaixo dela tem bem pequenininho escrito BEG. Esse BEG é uma abreviação para Begin. Quando vocês fizerem esse procedimento, vocês vão ver que vai aparecer no visor de vocês a palavrinha Begin. Isso quer dizer que nós vamos fazer um tipo de transação financeira antecipada. Begin é início do processo. Agora, das informações que nós temos do problema aqui, o preço à vista de R$ 85,50, vocês vão digitar e depois vocês vão clicar lá na teclinha de PV, que é o Present Value. Depois disso, vocês vão digitar no 3 e digitar na teclinha N, que é a quantidade de períodos. Agora vocês vão digitar o 30, Cash Change. O Cash Change é aquela teclazinha CHS. Clica lá no Cash Change, ele vai aparecer com o sinal do 30 mudando para negativo. Aí vocês clicam em PMT, que são as parcelas. Terminou de fazer todos esses lançamentos, agora clica no I. E aí vocês vão ver que vai aparecer na tela de vocês 5,35% ao mês. Como é que eu sei que é ao mês? Porque as minhas parcelas foram pensadas mensalmente. Sempre o número de período deve estar de acordo com a referência da taxa. Taxa em uma sequência uniforme agora postecipada. O que significa postecipada? Significa que nós temos um período de carência. Em geral, quando a gente compra um produto parcelado, a gente aguarda 30 dias para poder pagar a primeira parcela. Nesse nosso caso aqui é o seguinte: um barco está sendo vendido por 36 parcelas fixas de R$ 398 sem entrada, ou à vista por R$ 9.500. Descubra a taxa usada por esse financiamento.
Novamente, nós vamos comparar o preço, né, a taxa do barco, tendo como referência o nosso preço do barco à vista, certo? Então, o fluxo de caixa fica dessa forma. No período inicial, que é o tempo zero, nós temos uma entrada de caixa de um bem, cujo valor é R$ 9.500. No período 1, quer dizer, passado 30 dias, eu vou fazer o primeiro pagamento de R$ 398. No mês seguinte, o mesmo valor, R$ 398. E eu vou registrando isso igualmente até o mês 36. Que taxa seria mais adequada aqui para ajustar todas essas parcelas e igualá-las a 9.500? Então, vamos à nossa calculadora financeira. Aqui, a gente vai desfazer o begin que nós fizemos no exemplo anterior. Agora, vocês vão clicar na tecla G, seguida da tecla 8. A tecla 8 tem lá a escritazinha End, e se vocês fizerem isso, vai parar de aparecer o begin na tela de vocês. E aí é certeza que a gente está falando de série postecipada. Agora comecem os lançamentos. R$ 9.500 é valor presente, 36 é o número de parcelas, R$ 398 vocês vão digitar esse valor, seguido do cash change, daí ele muda o sinal e aí vocês lançam lá em pagamentos. E aí finalmente clica no I, daí deve aparecer para vocês a taxa de 2,41% ao mês. Vamos agora falar de taxas equivalentes. Quando um banco cobra 8% ao mês, no cheque especial de um cliente, ele deve informar a taxa anual. Vamos ver como é que isso é feito agora, tá? Então, a gente viu em alguns exemplos a necessidade de ajuste para que a taxa ficasse, a referência da taxa ficasse equivalente com a referência de tempo. É muito mais fácil, em geral, mexer no tempo, mas às vezes a gente precisa saber converter a taxa. Então, a história aqui é o seguinte: o cálculo mais básico indica que 8 vezes 12 é 96, né? Só que isso se os juros fossem simples ou lineares, né? Lembra que a gente já falou na aula anterior que juros simples pede proporção. Uma simples multiplicação ou divisão resolve tudo. Mas aqui não é o caso. Então, continuando aqui. Porém, os juros são compostos e o banco deve informar que o cheque especial cobra uma taxa anual, na verdade, de 151,81%. Perceberam a diferença? Se vocês pensarem em proporção, mais simples proporção, vocês vão ter uma ideia muito errada desse valor, né? Se a gente usa proporção, a gente chega ao resultado de 96%, mas o ideal é que a gente use a equivalência. Então, olha a diferença de 96 para 151,81. Conclusão, gente, 8% ao mês equivale a 151,81% ao ano pelo regime de capitalização composta, que é o que nos interessa. Se você está fechando um contrato em juro composto, não pode mexer na taxa de forma simples, de forma proporcional, tem que fazer equivalência. Bom, das equivalências, vocês têm que lembrar de algumas relações, né? Como é que o dia se relaciona com o mês? Um mês tem 30 dias, comercialmente. E bimestre são 2 meses. E ano, um ano são 12 meses. Quantos bimestres cabem num semestre? 3, né? 3 bimestres dá um semestre. E quantos semestres cabem em um ano? 2 semestres, né? Então, essas relações de tempo, elas vão ser importantes aqui agora. Vamos, então, à nossa relação. 1 mais I, então esse Izinho minúsculo vai ser a nossa base de referência de tempo menor, tá? Então, numa relação dia-mês, o Izinho vai ser o dia
E esse Nzinho vai ser quantas vezes o dia cabe no mês. Esse Izão vai ser a taxa mensal e esse N vai ser o número de meses, tá? Então, a relação é aqui a referência de taxa menor, aqui a referência de taxa maior. Taxa menor, período menor. Taxa maior, período maior. Vamos entender como é que isso funciona aqui no nosso exemplo. Então, vamos começar observando que a nossa taxa é 8%. Então, a gente vai fazer um pequeno ajuste dessa taxa para 0,08. E vamos anotar aqui na nossa expressão. 8% está mensal. Então, eu vou colocar aqui desse lado. 1 mais 0,08 elevado ao mês. Eu não vou colocar ainda, porque eu quero ter clareza o que eu tenho aqui do outro lado. 1 mais... E a taxa grande é anual, tá? A taxa anual vai funcionar assim. Qual é a relação de mês para ano? Um mês, quer dizer, um ano tem 12 meses. Então, eu vou escrever o seguinte. Um ano tem 12 meses. Pronto. Organizamos a nossa relação, finalmente vamos começar então a nossa resolução. Aqui desse lado, eu vou ter 1,08 elevado a 12, e aqui do outro lado eu tenho 1 mais i. Né? Toda a potência 1, na verdade, ela é neutra. Agora a gente tem que descobrir quanto é que vale 1,08 elevado a 12. Aí a gente vai para uma calculadora científica e eu descubro que 1 mais i, já vou dar uma organizadinha aqui, 1,08 elevado a 12 dá 2,51817. Vou colocar até aqui. Agora eu quero finalmente saber a minha taxa. Então, essa taxa aqui precisa ficar sozinha. Então, eu vou colocar 2,51817 menos 1. Né? Aquele 1 ali que estava positivo passa a aparecer aqui negativo. E aí, a gente faz essa subtração de 2,51 menos 1, 1,5181. Se vocês quiserem, isso é numérico, tá? Se vocês quiserem, vocês podem mobilizar essa vírgula 2 casas para trás, passa a vírgula bem aqui, ó, atrás do 1, entre o 1 e o 8. Daí vocês têm finalmente a resposta que ele mostrou aqui, de 151,8% ao ano. Então, vamos exercitar mais 2 vezes aqui a ideia de taxas equivalentes usando a nossa formulazinha, a nossa relação. Então, exemplo 1, um renomado banco cobra de você uma taxa de 9% ao mês, que nós vamos utilizar 0,09 de cheque especial. Calcule a taxa anual equivalente cobrada pelo banco. Nesse caso, a nossa conversão será de uma taxa mensal para uma taxa anual. Vamos começar anotando a nossa relação que está ali acima. 1 mais i de um lado, 1 mais i do outro lado. Só que esse i maiúsculo que eu estou convencionando aqui é a minha taxa de período maior, é a minha taxa anual. E do outro lado, a minha taxa mensal. Então, vai ficar assim, olha, um ano equivale a 12 meses. Pronto, já tenho a minha relação. Então, 1 mais i de um lado é igual a 1,09 elevado a 12. Daí eu tenho que saber quanto é 1,09 elevado a 12, que é 2,8126. Vou deixar só 4 casas decimais, tá? Bom, esse 1 aqui que está mais vai passar para cá menos, e aí eu sigo que essa minha taxa é 2,8126 menos 1.
Então, anotando aqui ela finalizada, 1,8126. Se nós fizermos, né, essa mudança, a mobilização da nossa vírgula duas casas, eu tenho a minha resposta em forma percentual. Então, a minha taxa anual será 181,26% ao ano. Vamos lá no exemplo 2. Certo produto teve o preço ajustado em 28% no único semestre. Qual o equivalente mensal dessa taxa? Então, a gente tem relação de semestre para mês. Vamos à nossa relação. Então, de um lado eu tenho 1 mais I elevado a N, do outro lado eu tenho 1 mais I maiúsculo elevado a N maiúsculo. Aqui a minha referência é que o I e o N minúsculos são a minha taxa menor, e o I e o N maiúsculo minha taxa maior, tá? Então, nesse caso, 28% é 0,28. Então, eu vou utilizar semestre e mês, vou utilizar isso aqui como minha taxa maior, Izão, tá? Então, vai ficar assim, 1 mais I de um lado e 1 mais 0,28 do outro lado. Agora, vamos comparar os períodos. Um semestre equivale a 6 meses. Pronto. Agora, a gente vai organizar isso aqui. 1 mais I elevado a 6 de um lado é a mesma coisa que 1 mais 0,28, que é 1,28. Esse 1,28 está elevado a 1, então vou deixar ele do jeito que está, porque o 1 é neutro. Agora, esse expoente aqui, para ele sair desse ponto, ele vai passar para o outro lado em forma de raiz, tá? Então, eu vou organizar essa expressão assim. 1 mais I é igual a raiz sexta de 1,28. Daí, a gente vai para a calculadora para descobrir quanto é esse raiz sexta de 1,28. Que para mim está dando 1,042. Quase terminado, eu só tenho que perceber que o meu I, que é o que realmente me interessa, deve ficar sozinho. Então, eu vou pegar 1,042 e subtrair esse 1, que estava ali na frente como mais e vem menos. E aí, a gente tem a nossa resposta, 0,042. Se vocês quiserem informar em forma de taxa, isso 4,2% ao mês. As práticas de mercado ajudaram a criar uma verdadeira enxurrada de nomenclaturas de taxas, quando muitas delas querem dizer a mesma coisa. Um exemplo clássico é o de financiamento de imóveis. O contrato informa uma taxa nominal de 12% ao ano. E para cálculo das parcelas, ela seria 1% ao mês. Veja bem, 1% ao mês equivale à taxa efetiva de 12,68. Lembra lá do nosso primeiro exemplo, quando a gente estava falando de proporcionalidade e equivalência de taxa, tá? Então, a ideia aqui é justamente essa, tá? Quando vocês se depararem com uma taxa nominal, que é o que está acontecendo, tá? Vocês usam uma proporção e descobrem a taxa de referência, a taxa de capitalização, né? Então, vou marcar aqui como nominal, que é algo que está no contrato. Mas a capitalização é diferente. A taxa de 12% ao ano, mais capitalizadas mensalmente. Então, o que vale, na verdade, é a capitalização, tá?
E isso a gente resolve por multiplicação ou divisão. É a ideia de proporção mesmo, tá? Descobriu a taxa na referência de capitalização. Se vocês quiserem voltar a ter uma noção, né, uma ideia do que essa taxa significaria por ano, por exemplo, né, voltar a pensar anualmente, mas pensando de uma maneira mais assertiva, aí vocês têm que usar a equivalência, né? A equivalência é aquela brincadeirinha que a gente estava fazendo nesse instante. A minha taxa aqui tem uma referência tal e eu tenho que fazer a mudança para a referência que eu quero agora por essa fórmula. Então, esse é o processo, tá? Então, para vocês pegarem a taxa contratual e transformarem na taxa de capitalização, né, taxa nominal, transformado para taxa de capitalização, usa uma multiplicaçãozinha. Agora, vocês querem visualizar essa capitalização no outro período? Aí, se vocês estão realmente querendo visualizar a taxa efetiva, quem te dá a taxa efetiva, a manipulação correta é a equivalência, a nossa fórmula aqui. Vamos ver dois exemplos de taxa nominal e taxa efetiva. Você fez um leasing de um veículo junto a um banco no valor de R$ 15.000, pelo qual terá que pagar o TAC, que é a taxa de abertura de crédito, de R$ 400, e IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, de R$ 300. O prazo acertado foi de 48 meses e a taxa 2% ao mês. E aí, imagina que o banco te deu duas alternativas. Então vamos lá para a alternativa A. Você deseja que a TAC e o IOF sejam descontados do principal, ou seja, você vai financiar um valor de 15 mil, mas o que você vai receber é menos do que isso, porque vai deixar no banco desses 15 mil, você vai deixar lá para o banco R$ 700, certo? Ou seja, você vai receber apenas 14.300. Nesse caso, as prestações seriam... Nesse caso, as prestações seriam de R$ 489,03. Vamos olhar nossa tabelinha aqui de informações. Eu esquematizei aqui o que vocês vão testar na calculadora financeira, tá? Coloca lá 15 mil como valor presente, coloca 48 como número de parcelas, coloca 2 como taxa e clica no pagamento. Quando vocês clicarem no pagamento, vai aparecer na tela exatamente o valor que o banco informou. R$ 489,03. Ah, mas eu não peguei 15 mil, eu peguei 14.300. Do jeito que está a sua tela, você vai digitar agora, sem mexer mais nada, sem apagar, sem limpar nada. Do jeito que está, você vai digitar 14.300 e vai digitar de novo o valor presente. Aí você clica na taxa e ela vai apresentar para ti a taxa efetiva. Então, se tu financiaste, se tu pediu do banco, né, e recebeste 14.300, na verdade, tu vai pagar um juros de 2,24, porque parte desse 15 mil que foi combinado, você não recebeu. Então, partindo da referência do que você recebeu, você vai estar pagando 2,24% ao mês. Olha a alternativa B que o banco te proporciona. Você deseja receber os 15 mil líquido, você quer todo esse dinheiro, você precisa de 15 mil. Então, você vai financiar também a TAC e o IOF. Nesse caso, as prestações seriam de R$ 511,85. Vamos ver por que essa prestação. Vamos lá para a nossa tabela. Então, vocês vão digitar 15.700, né? Porque vocês vão querer os 15 mil de qualquer forma, mas precisa incluir os 700 ali de taxas. Então, vocês vão colocar como valor presente 15.700, número de parcelas 48, número de taxa 2. O pagamento, vocês vão só digitar em cima dessa tecla e ele já vai mostrar para ti a parcela 511,85, tá? Do jeito que tá, já digita em cima disso 15 mil, que é o valor que tu estás pegando na prática.
Terminou de digitar 15 mil, colocou 15 mil lá no valor presente, agora digita a taxa. O que vai aparecer na tela? 2,23. Aí vocês podem pensar assim, então quer dizer que nessa situação eu pego menos dinheiro, né? Eu tenho menos dinheiro em mão e estou pagando uma taxa maior do que se eu financiar mais. Aqui o meu valor a financiar é 15.700. Pô, então aqui vale mais a pena, né? Se eu comparar apenas a taxa. Só que não, pessoal, não esqueçam que percentual ela é uma referência relativa. 2,24 de 14.300 é um valor. 2,23 é menor, sim, mas a referência é maior. 2,23 de 15 mil vai te dar um montante muito maior do que 2,24 de 14.300, tá? Então, isso já começa a ficar como alerta para a gente. Não basta só comparar as taxas. Tu tem que ver se essa taxa é relativa a que valor, porque isso vai mudar lá no montante. Aqui eu tenho um montante menor, embora a taxa seja maior do que aqui. Pagamentos não uniformes. O que acontece? Quando a gente tem pagamentos não uniformes, quer dizer que as prestações que eu vou pagar ou o lapso de tempo que eu vou pagar são desalinhados, são todos diferentes. Nesse caso, a gente vai falar agora de taxa interna de retorno, TIR, ou também conhecida como IRR, tá? Internal Return Rate. A TIR, também chamada de IRR, essa nomenclatura é encontrada em algumas calculadoras financeiras, né, e também na HP12C, e que é a mais comum, né? No Excel a gente usa TIR e nas calculadoras financeiras IRR, tá? A TIR é a taxa que iguala as entradas à saída de caixa. Todo fluxo de caixa, pessoal, na verdade, ele é um balanço perfeito, né, da situação de caixa. Aquilo que saiu é exatamente igual àquilo que entrou. Então, que taxa seria essa? Né? Uma vez que essa taxa, as minhas parcelas não são uniformes, como é que a gente faz para calcular essa taxa? Então, a gente vai usar na calculadora uma função que não são as funções financeiras básicas, são as mesmas teclas, mas a gente vai usá-las combinadas com a tecla G e F, tá? Então, essas teclas, elas são fluxo de caixa, cash flow inicial, aí aqui eu tenho cash flow J, né? Digito o valor que eu vou pagar primeiro, aí coloca CFJ, digita outro valor, CFJ de novo, digita outro valor, CFJ de novo. No final, a gente pode calcular a taxa e descobrir qual foi a taxa que valeu aqui para essa transação financeira. Ou seja, por se tratar de uma sequência de pagamentos não uniformes, o cálculo da TIR é feito por uma função financeira chamada fluxo de caixa. Essa função é encontrada tanto na HP12C quanto no Excel. Então, pagamentos não uniformes, pelo próprio nome, né, a gente já tem uma ideia de que são parcelas diferentes né, também períodos não regulares. Então, a gente tem o seguinte exemplo. Um veículo novo custa R$35 mil e você dará 8 mil de entrada e poderá pagar o restante pela proposta do banco da montadora em 24 parcelas, sendo 11 mensais de 700 e uma anual de R$10 mil. Isso se repete também no segundo ano. Que taxa o banco está cobrando de você? Nesse exemplo aqui, nós vamos ignorar a TAC e o IOF, tá? Vamos nos atentar apenas ao valor do bem. Então, aqui, ó, nosso fluxo de caixa, nós temos a entrada de um bem de 27 mil, porque era 35, só que eu vou pagar 8 mil. Então, o que eu vou financiar mesmo é 27 mil. E aí, por 11 meses, eu vou pagar só R$700, 11 meses regulares. Ah, mas isso pode ser uma série uniforme? Não, porque na sequência eu tenho no mês 12 um pagamento diferente. Não vai ter os R$700 aqui, vai ter
R$ 10.000. Aí no ano seguinte, ou seja, no mês 13, aí 13, 14, 15, 16, volta a ser R$ 700. No final do segundo ano, eu não vou mais pagar os 700, eu interrompo essa sequência e pago um valor diferente, que é 10.000. Então, esse tipo de sequência a gente chama de não uniforme. Vamos usar as funções lá que eu falei para vocês, né, para a gente poder obter a taxa desse nosso fluxo de caixa aqui. Bom, aí vocês vão experimentar na calculadora financeira de vocês, dá um pause no vídeo e tenta fazer essa sequência, tá? Inicialmente vocês vão limpar a tela, usa essa tabela como se ela fosse em duas, tá? Então, nessa primeira região aqui, vocês têm uma primeira sequência de informações para digitar. Depois a gente vem para cá, é tudo uma sequência. Então, limpa a tela, lança 27.000, aí digita GCF0. Onde é que está esse CF0? É a mesma tecla do valor presente. Se vocês olharem o valor presente, está bem pequenininho lá isso aqui, CF0. Agora digita 700, muda o sinal para negativo, digita G e CFJ. Aonde está esse CFJ na calculadora financeira? Está lá na tecla pagamento. Agora digita 11, G de novo e NJ. O NJ está lá no lugar do valor futuro. E aí vocês vão seguindo, tá? 10.000, muda o sinal, GCFJ, 700, muda o sinal GCFJ e assim vai até o finalzinho. Quando vocês chegarem bem aqui, vocês vão clicar na tecla F de laranjado, lá embaixo, no lado da tecla G. Clica no F e clica no IRR. Aonde está essa tecla IRR? É a mesma tecla do valor futuro também, só que vocês vão estar acionando a laranja, né? F, valor futuro. E aí vai aparecer na tela a nossa taxa aqui para esse fluxo de caixa, 1,8294 ao mês.